Olá, eu sou Priscila Hort do programa Vida e Saúde. Hoje nós viemos aqui no Laboratório Diagnoses, Laboratório de Patologia aqui na cidade de Porto União, conversar com a doutora Natália Kliman-Sebem para conhecer um pouquinho dessa profissão, do médico patologista e informar você aí de casa também sobre essa questão, o que faz o médico patologista, da sua importância aí na medicina. Então acompanhe a nossa entrevista. E hoje viemos aqui conversar com a doutora Natália Kliman-Sebem, falar um pouquinho sobre o trabalho dela como médica patologista. Seja muito bem-vinda, doutora, ao programa Vida e Saúde. Muito obrigada, você também. Então, doutora, qual seria a função de um médico patologista? Então, o médico patologista, a função é dar diagnósticos, através de uma análise minuciosa, tanto microscopicamente como macroscopicamente, fazer essa análise e depois fazer um laudo anatomopatológico, dar diagnósticos resumidamente, assim, Certo. Então, para o pessoal de casa, que para entender bem, auxilia então no diagnóstico das doenças. Isso. Correto? Uhum. E quando uma pessoa deve procurar então um médico patologista? Também, resumindo, é quando precisar de um diagnóstico, Então, assim, se você tem algumas vezes alguma alteração de pele, nota até mesmo no seu autoexame um nódulo na mama, você vai atrás de um patologista. Não, você vai, na verdade, atrás do ginecologista, Vamos supor, falando do nódulo da mama, Você vai atrás do ginecologista, vai contar para o seu ginecologista que você notou um nódulo no seu autoexame, Sim. Daí o ginecologista ele vai te examinar, vai pedir outros exames e talvez ele ache necessário, dependendo dos critérios do exame dele, em fazer ou não uma biópsia desse nódulo, sabe? E é daí aí que entra o patologista. Daí ele vai mandar esse fragmento, esse material pro patologista analisar e dar o diagnóstico, se é um tumor benigno ou não é, se é um tumor maligno, existem essas diferenças, sabe? Então seria uma análise bem mais minuciosa, Isso, um diagnóstico mais certeiro. Isso, exatamente. É através do patologista que bate o martelo, assim, a gente pode dizer. Ótimo, Então, e a diferença? Análises clínicas ou um laboratório de patologia? Qual seria essa principal diferença? A gente escuta bastante essa dúvida, assim, sabe? Isso. Análises clínicas é normalmente um farmacêutico ou um biomédico que é o responsável técnico, sabe? Que tem vários laboratórios aqui na cidade de análises clínicas, Que é quando você vai até o laboratório para retirar sangue, para levar sua amostra de urina ou de fezes, Poderíamos dizer que seriam os exames mais de rotina? Isso, esses exames, análises clínicas. Para ver colesterol, dosar a glicemia, sabe? Sim. E o laboratório de patologia, que é assim, a patologia cirúrgica, é com amostra, fragmentos ou peças cirúrgicas, Como eu falei, analisa os tecidos, é uma outra área, sabe? Sim, bem mais específica, Isso. E qual a diferença entre um exame de sangue comum e uma biópsia? Eu acho que isso muitas pessoas de casa têm essa dúvida, Uhum. Uma biópsia já é uma confirmação de um câncer, por exemplo? Não, ele pode até, dependendo, direcionar, sabe? Por exemplo, no exame de sangue, ele tem alguns marcadores tumorais que o médico pode solicitar, sabe? Dando um exemplo, assim, para vocês entenderem melhor. O CA-125 é um marcador tumoral que aparece no exame de sangue. Certo. E ele é bem, quando a pessoa tem um tumor de ovário, ele normalmente ele está elevado, assim, sabe? E daí, como eu disse, o médico assistente que está acompanhando o paciente, ele vai pegar o exame de sangue, se tiver esse marcador tumoral alterado, que provavelmente ele pediu devido a uma suspeita, Sim. Associado a exames de imagem. Daí ele vai achar necessário fazer uma biópsia ou até mesmo retirar o ovário e mandar para análise histológica, que seria aqui no laboratório,
E daí é o patologista que vai dizer se é benigno ou se é maligno e vai confirmar a suspeita do médico e desse marcador tumoral e daí continuar a investigação, né? Ok. E a biópsia também ela pode confirmar outros tipos de doenças, por exemplo, uma doença autoimune, né, confirmada por biópsia. Então, quando o médico solicitar uma biópsia, não é nenhuma conclusão, não é conclusão de nada, né? Não, isso não. Realmente é um início de um exame mais minucioso. Isso, a biópsia ela vai direcionar o médico, né? O médico assistente, né? No caso, porque como eu te falei, vai fazer a biópsia do ovário, ali, ó, a análise do ovário ou até mesmo a análise do tumor de mama, mas isso não significa que o médico esteja achando que está com câncer, sabe? Às vezes ele sabe que é uma coisa, ele só quer confirmar que é benigno, então assim, como você falou, às vezes é doenças inflamatórias de pele mesmo, o paciente que tem muita alergia e nunca sabe a causa, não adianta ficar tratando sem você saber o que está acontecendo por dentro, ali microscopicamente naquela pele, sabe? Daí o dermatologista, ele acaba fazendo uma biópsia para tentar direcionar a conduta dele, daí a gente fala que é o laudo de lesões inflamatórias da pele, sabe? Então ele acaba englobando, como eu disse, a análise microscópica da lesão. Então ele engloba tudo, mas não significa que quem faz biópsia é porque tem câncer, está com uma suspeita de câncer certa. Sim, sim, eu acho que é muito interessante falar isso para o pessoal de casa, porque falando em biópsia, as pessoas já se assustam e já pode até comprometer um tratamento por estresse. Isso, né? E às vezes tem muitos pacientes que acabam não fazendo a biópsia com por medo, né? de descobrir alguma coisa, então não é isso, sabe? Muito interessante. As pessoas podem escolher para onde enviar a sua biópsia ou seu preventivo? Elas podem pedir para o médico enviar? Como que funciona isso, doutora? Isso, a biópsia, né, o fragmento retirado do paciente, ele pertence ao paciente, sabe? Então, assim, o paciente ele pode escolher, ele pode decidir qual o laboratório de confiança que ele quer levar ou para qual médico patologista que ele confia e quer levar, né? E daí ele conversa isso com o médico dele ou até no local que ele fez, se for no caso um hospital, né? E lá vão dar as orientações necessárias para ele trazer o exame até a gente, né? Entrega aqui na secretaria ou, dependendo, às vezes o médico também pode, como for, ele com a secretária dele acaba avisando e o nosso motoboy passa a buscar, sabe? Muito interessante. Isso, vale lembrar assim que nenhuma instituição assim pode obrigar o paciente a mandar o exame para algum lugar específico, sabe? Isso é uma escolha do paciente. Isso é muito bom, porque é muito informativo para o paciente saber que é da decisão dele, né? Para onde ele vai querer mandar. Isso. E também, tendo em vista isso é uma das vantagens de ter um laboratório de patologia na cidade. É o único aqui na nossa cidade? Isso, é o único laboratório aqui, né? Antigamente ele ia para fora, o material acabava indo para fora, que é o que acontece com muitas cidades do interior, assim, né? Sim. Sempre vai para um centro maior. Então faz 7 anos que tem um laboratório aqui na cidade e acaba que é uma vantagem mesmo para o material ser processado aqui, né? Aqui mais rapidamente também, né? Rápido. Porque tem o tempo de mandar, de voltar. Exatamente. Eu acho que isso deve ser uma das vantagens também, a questão da rapidez do processamento, né? A vantagem é a rapidez, né? Que pula essa etapa de até chegar no local, né? E também não corre o risco de extravio, né? Porque você pegar o teu material e passar por quilômetros até chegar numa outra cidade, tudo pode acontecer nesse meio tempo, né? Às vezes acidente, né, de carro na estrada, ou até mesmo virar o frasco, derramar o formol com um fragmento e perder o material. Tem alguns materiais que também às vezes devem ser refrigerados, que imagino que também possa ser um problema ou não? A gente indica colocar no formol mesmo, sabe? Só que assim, às vezes o fragmento é super pequeno, tem
2, 3 milímetros, sabe? Então, se você perder o frasco virar, acontecer qualquer coisa e derramar o formol com o fragmento, dificilmente você vai achar o fragmento, sabe? Então, tem todos esses riscos. E fora também a vantagem de ser aqui na cidade é o contato maior, né? Tanto do médico, assistente que acompanha o paciente, como o paciente também, que se quiser pode entrar em contato com o patologista para tirar alguma dúvida. Já também é mais opinião de um médico, né, nessa questão mesmo. Ainda mais, por exemplo, da doutora que analisou mesmo propriamente dito ali. Já aconteceu bastante de vir alguns pacientes aqui, porque acaba que, não que o médico não tenha explicado direito, explicou, mas aí eles querem também ouvir a opinião de quem deu o laudo, sabe? Então já veio o paciente aqui para conversar sobre isso, sabe? Então é interessante nesse sentido. E mesmo o contato próximo com o médico que solicitou a biópsia, né? Sim, às vezes também. Por ser de outra cidade é mais difícil o contato e tudo mais, e aqui já conhece, sempre com certeza. Tem WhatsApp e tudo. Todas essas vantagens, né, de ter um laboratório assim na nossa cidade. É importante, doutora, manter uma rotina anual para exames ou apenas quando a pessoa sentir algo anormal? Qual a sua opinião sobre esse assunto? É importante sempre manter uma rotina, né? Aí depende, assim, por exemplo, o preventivo a gente aconselha, né, o Papa Nicolau a fazer anualmente, né? Dependendo do caso, às vezes adianta um pouco, às vezes retarda um pouco, né? Mulher, por exemplo, após certa idade, já orienta a mamografia. Então, assim, depende da sua idade, do sexo, se é feminino ou não, mas sempre é importante manter uma rotina de exames mesmo, né? Muito bem. E lembrar também que se notar qualquer alteração nesse meio tempo, procurar também o médico para examinar, né? De qualquer maneira, a doutora sempre precisará passar por outro médico, né, que estará atendendo o paciente para encaminhar os exames aqui para você, né? Não vai ser nada direto. Não. Tanto que isso também é uma dúvida bem frequente, sabe? Eles ligam aqui ou até mesmo entram em contato com a gente para perguntar se que eles têm a lesão de pele, eles às vezes se confundem, que acham que... Pode vir direto, né? Isso, para eu retirar Exato, isso é interessante de colocar para as pessoas. E não ter que primeiro ir num dermatologista, isso, né? Fazer uma consulta, coleta. Aí e daí se o dermatologista, o especialista, né, no caso, achar necessário, daí ele faz a biópsia e daí que entra o patologista, né? Daí que vem. É muito interessante que as pessoas ficarem sabendo como que é o trabalho de toda uma equipe médica, né? Isso Entrar mesmo. Um especialista que passa para um laboratório de patologia analisado pelo médico patologista, né? E depois volta para o especialista. Isso, tanto que a gente brinca assim que o patologista é o médico dos bastidores, né? Ninguém vê, ninguém sabe que existe, só tá lá dando o diagnóstico e não conhece o paciente, né? Exatamente. Na verdade, a gente conhece todos os detalhes do paciente, né? A gente tem a história clínica que o médico manda, né? E tudo mais. Mas a gente não tem esse contato com o paciente. Assim. Então, tá certo. Muito boas as suas explicações, doutora. E quando as pessoas precisarem aí dos seus serviços, do médico patologista, qual o endereço, o nome da clínica aqui que as pessoas possam vir? Como que funciona? Então, aqui é o Diagnoses, né? O Laboratório de Diagnoses. A gente está situado na Avenida Getúlio Vargas, 350, ao lado da próxima rodoviária de Porto União. E tem o telefone e o WhatsApp, que é 3522-2082. Muito bem, então. Quero agradecer a sua participação no programa Vida e Saúde, doutora. Muito proveitosas as suas explicações e falando de um ramo aí pouco conhecido, né? Da saúde, que é a parte da patologia. Obrigada, doutora. Obrigada a você. E foi mais uma entrevista para tirar aí todas as suas dúvidas nessa área de saúde, na área de patologia, conhecendo um pouquinho sobre a função, então, do médico patologista. É isso aí, pessoal. Nos encontramos no próximo programa.